Sejam bem-vindos, iniciando hoje nossa série Histórias Inspiradoras com o personagem aí que vocês escolheram, Alexander Raymond Kroc, mais conhecido como Ray Kroc, nascido 5 de outubro de 1902 em Illinois, Chicago, nos Estados Unidos. Pessoal, vou deixar claro aqui para vocês que o que eu vou fazer aqui é um resumo bem grande, porque senão facilmente a gente ficaria aqui 1-2 horas falando disso, tranquilamente. Eu vou pegar aqui os pontos chaves, os pontos principais de cada história, mas eu vou deixar aqui para vocês o nome de onde vocês podem assistir essa história de cada pessoa, cada personalidade dessa que eu trouxer aqui para vocês. Eu vou deixar o nome do filme ou do livro que vai contar a história completa, certo? Então vamos à história aqui de Ray Kroc, que é o cofundador do McDonald's. Ray sempre foi um cara desenrolado, um cara topa tudo, aquele cara que faz de tudo um pouco. Tanto é que tem uma parte curiosa da história dele, que aos 15 anos de idade ele mentiu sobre a idade para trabalhar numa ambulância, como motorista de uma ambulância da Cruz Vermelha. E já começa interessante essa história dele. Partindo daí, nos próximos anos da vida, isso aí aconteceu por volta de 1920, até os anos de 1950, ele tentou de tudo um pouco. Tentou ser vendedor de copo de papel, tentou ser músico de jazz, vendedor de piano, pianista, entrou para uma banda, foi DJ numa rádio, e nada disso avançou, nada disso foi para frente. Até que depois dos anos 50 ali, até o ano de 1953, 54, Ray entrou num negócio que para a época já era um pouco inovador. Os restaurantes, eles tinham os mixers normais para bater os milkshakes de 1 a pá. Ray saía como vendedor ambulante, levando uma inovação, um multimixer com 4 pás para bater 4 milkshakes ao mesmo tempo. Ele saía de restaurante em restaurante oferecendo esse produto. E, óbvio, muitos nãos, muita falta de confiança, enfim, o negócio, mais uma vez, não ia para frente. Ele ganhava ali o suficiente para se manter, digamos assim. Até que, um certo dia do ano de 1954, ele recebe uma ligação meio intrigante. Uma ligação pedindo 8 desses mixers, desses multimixers de uma só vez, de um restaurante em San Bernardino, que era uma cidadezinha pequena da Califórnia. E ele, curioso, intrigado, decidiu ir a esse restaurante, viajar com seu carro até esse restaurante, para conhecer, para entender melhor, porque sabia, segundo palavras dele mesmo, que tinha algo acontecendo ali. Chegando no restaurantezinho, em San Bernardino, Ray primeiro foi experimentar a comida, né? Chegou na janela, pediu, em menos de 30 segundos o pedido dele estava na mão. Ele até surpreendeu, falou, mas eu acabei de pedir, cara. Ele falou, tá, você pediu e já tá aqui. Porque um dos grandes problemas dos restaurantes dos Estados Unidos nesse tempo era a demora. E além da demora para entregar a comida, quando vinha, às vezes vinha errado, vinha com aquilo que a pessoa não pediu, enfim, era uma bagunça total. Ray, muito intrigado por esse restaurante, pediu aos donos, que era Richard e Maurice McDonald's, para conhecer o processo, conhecer por dentro a operação, e foi aí que tudo começou. Na hora que ele entrou e viu como tudo funcionava, viu a inovação que era aquilo, ele se apaixonou à primeira vista e decidiu fazer daquilo a vida dele. Ele viu em um dia o que os donos do primeiro McDonald's, digamos assim, do nome, não viram ali em alguns anos que estavam trabalhando. Ele viu a potência para aquilo ficar gigante. Ele viu um sonho que os próprios donos não viram e decidiu fazer aquilo a meta da vida dele. E daí para frente ele propôs aos donos uma franquia, fizeram um contrato para expandir aquilo. A preocupação maior dos donos do McDonald's, Richard e Maurice, era o controle de qualidade, de como os hambúrgueres iam sair, da forma que saía ali em San Bernardino e em todos os lugares. Ray garantiu que ia dar conta disso, tanto é que um tempo ele fez isso, ficou em cima ali quando abriu as franquias. Saindo dali,
para você ver a determinação de Ray Kroc. Ele hipotecou a própria casa para poder abrir a primeira franquia em Chicago, para conseguir dinheiro para abrir a primeira franquia em Chicago. A franquia foi inaugurada, foi um sucesso porque ele tomava conta do controle de qualidade. Ele começou a vender essas franquias para muitos dos conhecidos de um clube que ele frequentava. O negócio foi crescendo, só que começou a virar uma bagunça. Até que apareceu um advogado na vida de Ray e abriu os olhos dele para uma coisa que ele ainda não tinha visto. Que o McDonald's, esse vender de franquias, ele estava lidando com terrenos, não com o próprio hambúrguer, com o próprio produto alimentício. E foi aí que Ray explodiu o McDonald's. Ele começou a comprar os terrenos e vender esses terrenos para os franqueados construírem, abrirem com o contrato do controle de qualidade. Isso ele fez passando por cima do primeiro contrato que ele tinha feito com os irmãos McDonald's. Por isso que muitos acham Ray um visionário, um cara que viu além das possibilidades. Outros acham ele um oportunista, um picareta, um desonesto. Minha opinião, eu creio que seja os dois. Porque em um contrato que ele fez com os irmãos, mais pra frente, depois de ter, com o dinheiro que ele ganhou, ele fez o primeiro contrato com os irmãos desaparecer por meios ilegais e começou a fazer tudo aquilo que os irmãos restringiam ele no contrato, que era o quê? Qualquer alteração no McDonald's, enfim, franquias, toda franquia que ele abrisse, ele tinha que informar os irmãos e isso caiu por terra. Ele começou a agir por conta própria, a ganhar muito dinheiro com isso. Tanto é que em 72 o McDonald's já faturava $1 bilhão em solo americano. E foi aí que Ray tomou conta de tudo, do nome, se apossou do nome do McDonald's, da companhia em geral, e ofereceu aos irmãos como um aperto de mão de acordo de entregar 1% de todo o ganho do McDonald's pelo resto da vida deles, o que não foi cumprido. E a partir de 72 ele começou a investir milhões de dólares em propaganda e 4 ou 5 anos depois o McDonald's já era mundial e rendia a Ray Kroc e a sua gerência mais de 40 bilhões de dólares anuais. Pessoal, a grande lição que fica aqui da história de Ray é a seguinte: o que eu vi, eu assisti o filme umas 4 ou 5 vezes e as 2 ou 3 primeiras vezes que eu assisti eu fiquei enfurecido, eu fiquei ferrado da vida com ele. Cara, que cara safado. Pega o restaurante dos irmãos lá, que tava lá de boa trabalhando, toma dos caras, deixa eles a Deus dará. Acho que ele deu um cheque, se não me engano, de $1 milhão para cada um. E é isso. Foi isso. Mas a grande sacada disso é que o cara viu uma oportunidade onde os irmãos não viram. E quando os irmãos se negaram a oferecer o sonho deles para o mundo, veio outra pessoa e fez. Então a grande sacada aqui é: você tem o seu propósito, você tem sua missão nessa terra. Você vai cumprir ou vai esperar que outra pessoa venha e viva o teu sonho por você? Porque quando a missão precisa ser cumprida e o soldado não dá conta, eles preparam outra pessoa, outro soldado, e enviam para cumprir aquela missão. E foi isso que Ray Kroc fez. Fez por meios muitas vezes errados, inescrupulosos, fraudulentos. Não estou aqui dizendo que é certo, mas ele cumpriu, viveu o sonho dele, porque deram a oportunidade e porque os irmãos McDonald's se negaram a crescer, a viver o sonho que eles mesmos tinham, mas não tinham coragem. E coragem não faltava a Ray Kroc, nem perseverança, nem atitude, nem nada disso. Então fiquem com essa mensagem, vamos viver nosso sonho para ninguém fazer isso pela gente. O nome do filme, pessoal, para vocês entenderem essa história mais completa, é Fome de Poder. Esse filme conta a história de Ray Kroc e do McDonald's.
esse é o primeiro capítulo aqui da nossa série Histórias Inspiradoras. Espero que tenham gostado e amanhã tem mais. Fiquem com Deus.